O que mais vos chamou a atenção nesse relatório, pessoal? O que vocês veem como mais importante realmente? O que vocês veem como bastante importante aqui, pessoal, como uma posição de destaque para esta semana? Qual é o principal ou os principais eventos aqui para esta semana? O que temos para essa semana como principal? Encerramento do mês, trimestre, semestre, não é? O G7, fecho do trimestre, mês e semestre, OPEX, isso aí, Diogão. CPI Europa, PMI Estados Unidos, Miguel, Rui Alves, OPEX, reequilíbrio, fluxo de reequilíbrio, né, Rui? Muito importante, exatamente. CPI Alemanha, OPEX, trimestre, semestre, fórum do BCE, fim de mês, fluxo de reequilíbrio, André. OPEX, fluxo de reequilíbrio, CPI na Europa, ISM, PCE nos Estados Unidos. Muito bom, Francisco. Diogo Sá, os fluxos. Alex Neves, OPEX, fim de semestre, trimestre, CPI. Semana recheadinha, não é, Diogo? Temos aqui realmente bastante coisa nesta semana, né? Exatamente. Então vejam só, meus amigos, o que nós vamos falar aqui, vamos tentar, como eu tenho dito, vamos tentar ser mais rápido um pouco. Temos aqui então, meus amigos, bastante coisa, não é? Realmente, tudo isso que os senhores falaram, ou seja, temos aqui praticamente 4 dias de negociação, então, para o encerramento do mês. O mês encerra na quinta-feira, tá? Dentro destes 4 dias, pessoal, em especial, então, quarta e quinta-feira, como os senhores sabem, temos o OPEX, tá? Temos aqui a expiração, então, das opções mensais, temos as expirações das opções trimestrais, temos também a expiração das opções semestrais. Então, ou seja, temos aqui realmente muita coisa a ser vista nesta semana, tá? Temos, então, que observar todo o andamento dessa situação, pessoal. E aqui realmente eu também quero deixar aqui como para quem já leu ou não, não é? Temos os fluxos de reequilíbrio que são muito importantes também nessa época. Sempre no final do semestre, não é? Eles fazem uma reavaliação, para quem já está aqui mais tempo já sabe como é que isso funciona. Então essa reavaliação e essa rotação, essa possível rotação setorial, ou até mesmo dentro do próprio setor, pode ter um impacto, tá? Então aqui eu deixei inclusive uma outra nota para os senhores aqui, tendencialmente ou probabilisticamente, não é, pessoal? Nós trabalhamos sempre com probabilidades, com aquilo que existe a maior probabilidade de acontecer. Então, veja só, a compra de ações ou a venda de ações por parte dos fundos de pensões significa venda de títulos também de empresas de ações de pensões e, portanto, esse fluxo de títulos previdenciários pode também, pessoal, atenção, e por isso eu deixei aqui muito claro, podem, não quer dizer que vão, mas podem, tem uma tendência, tá? Ou um grande grau probabilístico de que haja também o que interfira nas taxas em razão das liquidações. Tá? Então isso pode de alguma forma também interferir nas taxas de mercado, ou seja, naquelas taxas que nós olhamos e naquelas que nós nos baseamos sempre, tá? Ou seja, para o sentimento tanto otimista dos mercados, como também para o lado negativo, ou seja, para um sentimento pessimista. Para já, o que a gente vê, ou a semana parece aqui iniciar de forma
otimista, ou seja, de vento em polpa, né? Ou vamos lá, com o vento soprando na nossa direção ou empurrando os mercados na mesma direção que vieram da semana passada. Na semana passada, pessoal, a nossa análise foi perfeita, os mercados trabalharam exatamente dentro dos níveis que nós esperávamos, nos deram várias oportunidades, os pares cambiais foram muitíssimo interessantes também, não é? A lira turca contra o dólar foi um trade realmente fantástico, onde aconteceu exatamente aquilo que a gente previa, ou seja, conforme aquilo que era o boato de que o governo, vamos lá, o primeiro-ministro da Turquia fizesse aquela modificação que nós conversamos e também falamos sobre isso na live, e portanto isso fez com que a lira turca ganhasse uma apreciação. Tá? De qualquer das formas, também, pessoal, temos isso tudo relatado aqui. Então veja só, esse foi realmente um grande trade para nós na semana, não é, pessoal? Foi um trade fantástico realmente, onde nós andamos ali a preparar toda essa situação, andamos a preparar esse trade durante praticamente 2 ou quase 3 semanas, mas efetivamente o mercado nos deu razão. Então veja o quanto é importante, né? Como falávamos aqui há pouco com o Luiz Felipe, a parte fundamental, ou seja, nos prepararmos fundamentalmente, estarmos antecipados no acontecimento. E como eu disse, sei que outras pessoas também operaram esse par, não é? E conseguiram ali ainda fazer também uma boa rentabilidade, né? O fórum do BCE, então, vai ser aqui em Sintra, lá do ladinho do Alfredo, da Feeling Fotografia, como nós falamos agora há pouco, né? Também vai ser observado pelos investidores, tá, pessoal? Em especial, vamos ver se deste painel aqui, que é para acontecer na quarta-feira, até com participação, uma provável participação aqui do presidente Powell, também do Fed, para que a gente veja se sai daqui alguma informação, alguma possível informação sobre o então instrumento de desfragmentação que supostamente o Banco Central Europeu está preparando e que deverá entrar em vigor já no próximo mês, ou seja, no mês de julho, tá? Em relação, então, pessoal, aos OPEX, né, e tudo isso que nós já falamos até aqui, então, no lado fundamental, não esqueçam de um detalhe, tá? Acompanhar as taxas de todos os países. E aqui, quero lembrar, veja só, se nós sabemos que os fluxos de reequilíbrio podem interferir, tá? Vamos olhar também, vamos ficar atentos também às taxas periféricas aqui, Itália, Espanha, França, para estes países, tá, pessoal? Vamos também nos lembrar de olhar para estas taxas, tá? Em relação ao Japão, pessoal, uma coisa que me chamou a atenção hoje aqui foi que quando colocamos essas taxas aqui também em 1 hora, por exemplo, para vermos os movimentos que têm acontecido nos últimos dias, e temos sempre visto a obrigação, não é? Ou a necessidade do BOJ intervir no mercado, hoje não aconteceu. Atenção, isto é uma informação importante. Hoje não houve pressão por parte das taxas no banco no mercado de títulos japonês, ou seja, não houve a necessidade de intervenção que vinha acontecendo diariamente. Nós vimos isso todos os dias na semana passada, tá? Em contrapartida, vemos os rendimentos americanos aqui a retornarem à dinâmica altista e os da zona euro também, tá, pessoal? Em especial os rendimentos alemães aqui a retomarem então a sua dinâmica. Então não esqueçam de acompanhar as taxas de juros. Da Ásia, pessoal, os mercados começaram bem, em princípio calmos e tranquilos. Intervenções da China também no mercado de moedas,
também aconteceu na sexta-feira, como é costume, certo? A geopolítica, pessoal, mantém-se um bocado intensa, com outros acontecimentos, tá? Observar notícias aqui sobre o Golfo de Taiwan, a concentração de navios chineses, de equipamento bélico naquela zona, tá, pessoal? Ouvem-se rumores aqui, portanto, vamos ficar atentos a isso. Depois, alguns acontecimentos também aqui em relação à Rússia e Ucrânia, as figurinhas de sempre, né, sem muitas alterações. Principal, pessoal, principal da cúpula do G7, tá? Isso é um assunto mais delicado, onde aqui se quer ou se fala, não é? Num primeiro momento, em delimitar aqui os preços do petróleo russo. Isso é algo até que não é muito claro, né? Como que o G7 aqui vai querer decidir sobre os preços máximos ou mínimos que a Rússia pode vender o seu petróleo? Isso é uma coisa que eu até procurei alguma informação a mais para ver se a gente conseguiria alguma informação a mais sobre isso, mas na verdade nada que seja muito claro foi divulgado. Portanto, isso pode, num primeiro momento, influenciar o preço do petróleo. Mas, para quem opera aqui, como é o caso de algumas pessoas aqui, que nós falamos há pouco sobre isso, cuidado, tá, pessoal? Porque vocês que já operam já sabem que o seguinte, e este boato fez com que o petróleo se apreciasse no dia de hoje, tá bom? Então vejam que da mesma forma que o petróleo se apreciou hoje, em razão desta notícia, deste fato, ok? Vimos essa valorização aqui no petróleo, que foi 3,8% praticamente. Portanto, da mesma forma que se apreciou, se sair qualquer notícia que afinal não houve entendimento aqui para que se faça o que se disse que se iria fazer, não é? Aqui no sentido de controlar ou de estabelecer ou delimitar um preço. E detalhe, também mesmo que se diga que vai ser feito, que tipo de sanção será essa contra a Rússia, tá?